Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraz, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, excelentíssimos senhores senadores, membros desta comissão, eu gostaria de deixar registrado o meu agradecimento ao senador Roberto Requião por ter sido o relator de minha mensagem. Senhor presidente, honrou-me a senhora presidenta da República ao submeter à apreciação de vossas excelências a indicação de meu nome como embaixador do Brasil na Romênia. Para mim, é um prazer retornar a esta comissão, com a qual tive o privilégio de manter um estreito contato como diretor da Secretaria de Relações Internacionais da Presidência do Senado Federal. Pois não. Obrigado. O sumário executivo que acompanhou a mensagem com minha indicação já oferece informações básicas sobre a Romênia. Assim, e com a permissão de vossas excelências, eu gostaria de valer-me do relatório do senador Roberto Requião para concentrar-me nas possibilidades de cooperação entre o Brasil e a Romênia. Esses pontos constituirão, na verdade, a base do meu programa de trabalho, caso venha a merecer a aprovação de vossas excelências. Embora o Brasil tenha recebido a visita de 3 presidentes romenos e de 3 primeiros-ministros, a primeira visita de uma delegação brasileira de alto nível ocorreu em 2004, chefiada pelo vice-presidente da República, José Alencar, acompanhado pelo então governador de Santa Catarina, senador Luiz Henrique da Silveira. O vice-presidente encontrou-se com o presidente da Romênia, com o primeiro-ministro e com o presidente do Senado, bem como participou da abertura do encontro empresarial Brasil-Romênia. Em 2010, o intercâmbio político bilateral começou a ganhar mais intensidade. Houve visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Romênia ao Brasil e a visita do ministro Celso Amorim a Bucareste, que foi a primeira visita de um chanceler brasileiro à Romênia. Esses encontros de chanceleres permitiram o início de consultas políticas entre as 2 chancelarias, ano passado, em outubro, e esse ano, em março. Essas consultas, que são chefiadas a nível de subsecretários gerais de política, possibilitam uma ampla discussão dos temas de interesse recíproco, seja no quadro bilateral, seja no quadro multilateral. O primeiro-ministro da Romênia, Vítor Ponta, durante encontro no passado com a diplomacia romena, sublinhou que seu país deveria construir parcerias com as novas forças econômicas mundiais e citou especificamente a Rússia, a China, Índia e Brasil. Essa referência ao Brasil como uma prioridade a ser perseguida é muito bem-vinda, pois converge com o interesse brasileiro em expandir suas relações com os países da Europa Central e da Europa Oriental. Ainda em janeiro desse ano, o ministro de Negócios Estrangeiros da Romênia, Tito Scorlatian, em encontro com o ministro Antônio Patriota, em reunião realizada em Santiago do Chile, ele reafirmava a prioridade da América Latina para a Romênia e assinalava que o Brasil responde por 48% do comércio da Romênia com a América Latina. Há uma grande concentração, na verdade, do comércio exterior da Romênia com seus parceiros da União Europeia. São entre 70% e 75% a concentração do comércio exterior romeno em relação aos demais Estados-membros. E é nesse contexto que se coloca o interesse da Romênia em ampliar oportunidades de negócio com outros países e outras regiões. A cooperação nos campos econômico, tecnológico e de investimentos passa a oferecer, assim, um importante potencial dentro das relações. No entanto, a pauta do comércio bilateral de Brasil e Romênia é extremamente concentrada. Do lado brasileiro, apenas os 4 principais produtos representam 85% das nossas exportações para a Romênia. Do lado romeno, dentro da posição tarifária que engloba partes, peças e sobressalentes para automóveis, representa 75% das exportações romenas para o Brasil. O desafio, portanto, para os 2 países é o de promover um maior conhecimento recíproco das oportunidades de comércio e de investimentos, e também o de promover a cooperação econômica e tecnológica. E há setores com grande potencial e que já despertaram interesse de ambos os lados. Eu citaria, por exemplo, a indústria da mineração, de extração e refino de petróleo, onde ambos os países têm uma importância e experiência acumulada. E já houve, inclusive, missão de empresários romenos ao Brasil para visitar tanto a Petrobras quanto a Vale do Rio Doce e discutir com ambas as empresas as possibilidades de cooperação. Eu citaria também o setor de biocombustíveis,
que é uma área em que a Romênia já demonstrou interesse em iniciar uma parceria com o Brasil. O reitor da Universidade Romena de Petróleo e Gás visitou a Petrobras, onde mostrou o interesse da universidade em iniciar uma parceria de cooperação no domínio dos biocombustíveis. Eu citaria o setor de produtos orgânicos. A Brasil Bio, que é a Associação Brasileira de Orgânicos, foi procurada pela Embaixada da Romênia, que promoveu um encontro em São Paulo com empresários romenos, e foi avaliada a possibilidade de uma parceria com base na capacitação brasileira nas áreas de certificação e rastreabilidade da cadeia produtiva de orgânicos. Há um espaço importante para parceria e cooperação na área de diversidade biológica, porque tanto o estuário do Rio Danúbio como o Pantanal abrigam uma importante biodiversidade. Na indústria automotiva, como mencionei há pouco, é grande para a Romênia a relevância desse setor no relacionamento com o Brasil. Também na manufatura de vagões ferroviários. A empresa romena Astra Vagoni, que é especializada justamente na produção de vagões de bondes e trens, tem interesse em abrir fábrica no Brasil. E em janeiro deste ano, assinaram um contrato com a Vale do Rio Doce para uma exportação avaliada em 100 milhões de dólares, justamente de venda de vagões. Para a Embraer, é interessante a modernização e a racionalização da frota da empresa aérea romana Tarom. E também a Embraer tem interesse na possibilidade de cooperação com a empresa romena Romaero, que é uma empresa especializada na manutenção de aeronaves. O setor de equipamentos e médicos hospitalares já mereceu a visita a Bucareste da ABIMO, Associação Brasileira de Equipamentos e Artigos Médicos, Odontológicos e Hospitalares, onde manteve encontros com as associações romenas na Câmara de Budapeste para verificar as possibilidades no mercado dos dois países, tanto para equipamentos médicos quanto para equipamentos odontológicos. E ainda, dentro dessa área, a Apex realizou missão esse ano de prospecção do mercado romeno, tendo mantido encontro com mais de 30 entidades e empresas romenas. O relatório está para ser ultimado e deverá, até novembro, ser disponibilizado na página web da Apex. E entre as visitas realizadas pela Apex, uma que tem uma importância específica, que é muito de interesse romeno, é a visita à administração do Porto de Constança, que é um dos maiores portos de águas profundas do Mar Negro e é um importante centro de distribuição regional. O Porto de Constança está próximo aos mercados da Europa Central, da Europa Oriental e aos mercados da região do Mar Negro e também da região do Cáucaso. E permite a utilização do canal Mar Negro-Danúbio e a conexão Danúbio-Reno, o que permite o acesso a áreas da Europa Ocidental, todo por via fluvial com relativo barateamento de custos. Os primeiros contatos de empresários brasileiros com a administração do Porto de Constança foi em 2005, numa visita que fizeram à cidade. Para transformar em realidade esse potencial de cooperação, é necessário estimular a criação de câmaras de comércio, promover missões comerciais e de investimentos e a participação em feiras. A Câmara de Comércio e Indústria de Bucareste tem a intenção de abrir, até o primeiro semestre do ano que vem, um escritório de representação e exposição permanente de produtos e de projetos de investimentos romenos no Brasil. Esse esforço de prospecção de oportunidades pelos dois lados, para que ele tenha maior consistência, senhor presidente, é, sobretudo, necessário que haja uma estrutura adequada para um diálogo permanente. Essa estrutura está consolidada no Acordo de Cooperação Econômica e Tecnológica entre o governo brasileiro e o governo da Romênia. O acordo está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, para em seguida ser apreciado em plenário. Já recebeu o parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. Eu espero que, em breve, esteja sendo submetido à apreciação de Vossas Excelências. Todos os setores mencionados anteriormente são cobertos pelo referido acordo. Ele permitirá facilitar o intercâmbio de especialistas dos setores público e privado, bem como estabelecer uma comissão mista, que atuará como principal instrumento para a implementação do acordo. As possibilidades de cooperação entre os dois países não se esgotam na área da cooperação econômica e tecnológica. O Brasil e a Romênia têm um alicerce comum da latinidade, que pode ser explorado com iniciativas de divulgação da língua,
da literatura e da cultura brasileira. O presidente da Romênia, Emil Constantinescu, quando de sua viagem oficial ao Brasil em 2000, incluiu visita à Academia Brasileira de Letras. Em sua palestra, enfatizou os caminhos da latinidade nos dois países. Nesse contexto, comparou, de um lado, na Romênia, uma latinidade quase impossível, transplantada para além do Danúbio, no coração dos Cárpatos, em meio a um mar eslavo. No Brasil, assinalou a nova Roma de Darcy Ribeiro, a Roma tardia e tropical. O discurso do presidente da Romênia evidencia esse alicerce comum de uma latinidade que não podemos deixar de explorar. A literatura brasileira já encontra na Romênia um destino de publicação de nossos autores. Apenas a editora romena Universo já publicou de mais 40 obras de escritores brasileiros. Pelo menos 19 outras editoras já publicaram autores brasileiros, como eu citaria a editora Albatroz, que publicou livros do senador Cristóvão Buarque, e a editora Viz, que publicou livros do presidente José Sarney. Nesse contexto, eu acredito que a criação de um leitorado brasileiro na Romênia em uma instituição de ensino superior seria extremamente oportuna para aproveitar esse capital de divulgação já oferecido pela literatura. Ainda na área de cooperação educacional, eu pensaria agora no programa Ciências Sem Fronteiras, onde a Embaixada do Brasil em Bucareste já informou ao Ministério das Relações Exteriores os cursos existentes de excelência em 9 universidades romenas ministrados em inglês e em francês. Mas, ao mesmo tempo, e também no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras, o Brasil tem a possibilidade de receber pesquisadores romenos. Acadêmicos romenos podem vir ao Brasil em 2 modalidades, como jovens talentos, no qual estudantes com doutorado desenvolvem pesquisas no Brasil, ou como pesquisador visitante, voltada para pesquisadores romenos com experiência internacional e que venham ao Brasil durante um período de 3 anos. Ambas as modalidades são contempladas com bolsas. Também eu aproveitaria para mencionar a possibilidade de cooperação na área do esporte olímpico. A Romênia conquistou até hoje um total de 302 medalhas olímpicas. A possibilidade de acordos em matéria esportiva foi, inclusive, mencionada pelo ministro do Exterior da Romênia no encontro com o ministro patriota em janeiro desse ano. Essa possibilidade, a meu ver, é importante não só em função da Olimpíada de 2016. Eu a vejo também em função da possibilidade de explorarmos a interação existente na Romênia entre esporte e educação, e também ver particularmente a integração do esporte no ensino público. Eu gostaria ainda de considerar um outro campo de intensificação do diálogo bilateral. Eu me refiro à interação entre os parlamentos, que reforça a atuação dos executivos e tem um importante efeito multiplicador em termos de conhecimento mútuo entre as sociedades. Esse, inclusive, é um tema muito caro ao atual ministro de Negócios Estrangeiros da Romênia, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado romeno. Esse ano foi constituído no Parlamento romeno um grupo de amizade com o Brasil. O grupo é presidido pelo deputado Dragneia, que é vice-primeiro-ministro e ministro do Desenvolvimento Regional e da Administração Pública. O deputado Dragneia é também presidente executivo do Partido Social Democrata, o mesmo partido do primeiro-ministro Vitor Ponta. A vice-presidência do Grupo de Amizade com o Brasil é ocupada pelo senador Nazari, do Partido Nacional Liberal, que é o segundo maior partido da coalizão de governo. O senador Nazari foi secretário de Estado no Ministério da Economia e era encarregado de políticas industriais. Eu gostaria de, senhor presidente, senhor senador Ricardo Ferraço, de agradecer muito a Vossa Excelência, agradecer muito aos excelentíssimos senhores membros dessa comissão por me haverem convocado para esta sabatina. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.